século XXI. Por um lado, um mundo repleto de facilidades e possibilidades, e por outro, uma modernidade que cobra um preço alto de todos os cidadãos. Trânsito pesado, pressões do trabalho, estudos, conflitos familiares, problemas financeiros, enfim, preocupações que afetam o bem-estar físico e psicológico das pessoas. A sociedade contemporânea tem pressa e as 24 horas do dia são insuficientes para tantas obrigações e compromissos. Diante de tantas demandas, o prejuízo na qualidade de vida é inevitável e abre caminho para os mais diferentes quadros de estresse. Olá, o programa Ponto de Encontro está entrando no ar e convida você a aprender como identificar, prevenir e tratar uma das condições mais importantes da nossa sociedade atual, o estresse. Os nossos convidados para esclarecer o tema estão no estúdio. José Francisco Daniel, professor da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, e Sônia Regina Fiorin Enumo, professora da pós-graduação de Psicologia da PUC Campinas e pesquisadora do CNPq. Agradeço a participação de vocês aqui. O estresse é uma doença ou um sintoma da modernidade? Oi, Leila. Inicialmente, obrigada, pelo convite. Eu acho que a gente não pode considerar como uma doença em si, e nem também um sintoma do mundo moderno, do mundo atual. O estresse é uma condição que o ser humano tem, é natural, outros seres vivos também se estressam, A gente vê em outras espécies também. A diferença é como a gente lida com as condições que nos levam a exceder a nossa capacidade de responder. Então, o estresse em si é um estado natural. Ele é necessário para a gente poder iniciar uma ação, eu preciso ter alguma motivação, ele nos move para desencadear qualquer atividade. Agora, quando ele vem em excesso, se eu não tenho capacidade de responder, aumenta a probabilidade de vir a ficar doente, fisicamente ou psicologicamente. Tá. Professor, é possível prevenir o estresse com atividades físicas? Que tipo de atividades? Sim, é possível, Leila. Se a gente pensar numa sessão aguda de exercício físico, esse exercício físico é estressante. Ele causa as mesmas adaptações de qualquer outra situação estressante. Mas se a pessoa faz exercício regular, essa atividade regular já produz um efeito crônico de adaptação em todo o organismo que tem uma dose e efeito no seguinte sentido: quanto melhor o nível de condicionamento físico da pessoa, menor a reação do organismo em relação a fatores estressantes. Então é muito interessante que as pessoas façam realmente exercício físico, pois vai auxiliar no controle ou em minimizar aí os efeitos do estresse. E são várias as atividades que podem ser feitas. A gente pode colocar, por exemplo, em relação à intensidade dos exercícios. Exercícios mais intensos, eles condicionam as pessoas, mas os exercícios leves e moderados, eles são mais indicados até nesse sentido. Por exemplo, exercícios aeróbicos, que são os exercícios que envolvem grandes massas musculares, como corrida ou caminhada, a natação, a bicicleta, a própria dança. E outras práticas também, como por exemplo a yoga ou exercícios respiratórios e práticas de meditação associadas ao exercício físico têm uma contribuição muito importante. Professor, eu vi que a gente não pode culpar o estresse por todas as doenças, pelo que você já falou no início. Primeiro tem esse aspecto importante que precisa ser salientado aqui. Agora, quais são os sintomas desse estresse? Como que as pessoas percebem? A gente pode entender um pouco como parte do autoconhecimento, que acho que é dever de cada um procurar saber o que lhes incomoda ou as pessoas que elas não conseguem lidar no cotidiano e aprender a como resolver essa situação.
Normalmente, se auto-observando, dá para ver alguns sintomas, tanto psicológicos quanto físicos, né, que são consideradas respostas aos estressores. Por exemplo, a própria ansiedade, a depressão, a irritação, né, a mais observável. Uma pessoa extremamente irritada durante o período, a gente deduz que ela está passando por uma situação estressante, né? Até o contrário, dela se sentir muito aborrecida, sempre entediada, também é considerada uma resposta psicológica ao estresse. E os sintomas mais físicos, de aumento ou diminuição da pressão, a taquicardia, a sudorese, a boca seca, a falta de concentração, se sentir paralisado diante numa inércia de não conseguir tomar decisões. Normalmente são reações que a gente tem diante de eventos que eu não estou dando conta. Tá. Então dá para se auto-observar e perceber quando está entrando num quadro crônico, né, em que se eu repetidamente me percebo durante muito tempo com esse padrão de resposta, sinal que eu estou respondendo de uma forma inadequada e aumenta, como eu disse antes, uma probabilidade de vir a ter algum desfecho ruim. Né, para a saúde física ou mental. Tá. E já nessa condição, ou com sudorese, ou com depressão, ou com ansiedade, o exercício físico, de alguma forma, ele consegue amenizar? Sim, o exercício físico consegue amenizar. Nessa condição, acho que vale primeiro uma observação, que a pessoa deve tomar muito cuidado com a intensidade e com a duração que ela vai fazer o exercício. As pessoas não devem iniciar a prática do exercício de maneira muito afobada ou querendo já trabalhar com muita duração ou muita intensidade. Deve ir com calma. Até, por exemplo, um exemplo de uma situação de um dia que a pessoa vai iniciar a prática dos exercícios físicos e ela está muito estressada ou agitada. Ela deve primeiro voltar à calma praticamente, voltar às condições normais do organismo, com alguns exercícios de alongamento, exercícios respiratórios, um exercício aeróbico leve, ou pedalar suavemente na bicicleta ergométrica, ou caminhar na esteira, que vai aquecer um pouco o organismo, oxigenar melhor todo o organismo e a partir daí iniciar a prática, mas com muito cuidado em relação à intensidade. A possibilidade da pessoa conseguir respirar e conseguir conversar durante a prática dessa atividade no início é muito importante. É lógico que com a evolução do condicionamento e a possibilidade de melhorar as condições físicas, ela pode, até deve incrementar um pouco mais a intensidade, até a duração da atividade. Por exemplo, o recomendado é que as atividades sejam entre 30 minutos e 1 hora. 1 hora é um tempo muito bom, muito bom. Agora, se a gente pensar numa pessoa que está iniciando, de repente ela pode iniciar por 15, 20 minutos, meia hora, combinando até as diferentes atividades. A gente não pode pensar numa atividade exclusiva. Mas aí, para as pessoas entenderem como uma atividade mais simples, uma caminhada já tem um auxílio. Já é importante. Mas é lógico, um profissional da área de educação física vai conseguir prescrever o exercício mais adequado em função das preferências, das possibilidades da pessoa também. Que muitas vezes as pessoas têm alguns outros problemas que podem limitar determinadas práticas e deve observar essas condições. Equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Acho que é a palavra-chave. Exatamente. A gente tem que pensar no ser humano como um todo, do ponto de vista biológico, psicológico, emocional, social, então espiritual. Então a gente tem que considerar o todo para que realmente tenha todos os efeitos possíveis e benéficos aí com a prática. Professora Sônia, as pessoas respondem a situações estressantes de forma diferente. Por exemplo, a morte de um ente querido, cada um tem um tipo de resposta. Sim, essa eu acho que faz cada um ser único, né? E é justamente porque torna difícil estudar essa área, né? Há sempre uma predisposição, uma tendência, seja de temperamento, ou até pensando em doenças, né? Em algumas predisposições familiares para desencadear certas doenças, e padrões de reações comportamentais mesmo, de como a gente reage aos estímulos que o meio ambiente traz.
Com isso, grandes eventos, por exemplo, a morte de alguém ou a separação, né, de uma pessoa querida, grandes desastres naturais, né, ou até provocados pelo homem, incêndio, a violência. As condições socioeconômicas, né, do meio em que eu vivo, até do próprio país, o noticiário dos jornais sempre enfatizando, né, a desgraça, né, do mundo, são formas de tornar a gente um pouco, claro, mais atento aos perigos da vida, aprender a lidar com a experiência do outro, né, também, mas cada um vai reagir de forma diferente, não só porque ele é uma pessoa, né, a parte do outro, mas a gente mesmo ao longo da vida, em função da própria idade, do que em termos de capacidade cognitiva e de reação emocional que a gente tem, vamos ter diferentes respostas, às vezes até a mesma situação. É claro que uma criança reage de forma diferente à morte, né? E o adulto, se uma morte acontece quando é esperado ao final da vida, a reação de luto talvez seja um pouco mais fácil de lidar e dure menos, né? Ou tem um impacto menor sobre a vida do que acontecer muito precocemente, a morte de um filho, por exemplo, né? É uma coisa muito difícil de lidar. Tem vários estressores que são muito fortes e geram o que a gente conhece como estresse pós-traumático, né? De ficar repetindo e vivendo o impacto, né, daquela situação. Por outro lado, esses grandes estressores, a chance de acontecer na vida da gente, exceto a questão da morte, né, e depende de quando acontece, tem uma menor probabilidade de ocorrência. O que a gente tem de aprender a lidar são os estressores do cotidiano. Parece que esses têm uma maior associação com ocorrência de doenças. Então, aí sim depende de toda essa habilidade de como eu levo uma vida saudável, né, que o professor Daniel está colocando, de conseguir ter esse equilíbrio para lidar com o cotidiano, com as relações interpessoais, com os diversos papéis que eu tenho que desempenhar na vida. Né? Às vezes é fácil ser filha, mas é fácil ser mãe, né? Nem mulher, ou vice-versa. Então, tem alguma no trabalho, né? Que é a grande área, né? De estudo também, de conflitos e dificuldades, a ameaça de perda de emprego ou de mudança socioeconômica, né? Tudo isso afeta. E às vezes a gente escuta que alguém teve um infarto depois de uma notícia, ou desencadeou um diabetes, né, depois de um impacto emocional forte. Então, assim, são relações que, em termos de estudo científico, é até baixa a relação. Os estudos aqui tem no Brasil, né, mostrando que 32% a 35% da população tem um nível de estresse que é para se preocupar. Isso é alarmante, só que, por outro lado, a gente tem que pensar que tem 75% de pessoas que vivem a mesma situação e lidam de forma diferente, como você colocou no início. Então, é interessante entender o que essas pessoas fazem, o que as protege, né, dessa condição de enfrentar a vida, porque eu acho que desde o tempo das cavernas é que a gente está lidando com estressores. Com certeza. Então, elas mudam em função da cultura, da época, da idade, né, e de grupo social em que eu estou. Eu aprender a entender como é que a gente lida, né, com isso, que vai nos fortalecer e ensinar. Né? E um dos caminhos é que vocês estão descrevendo. Na verdade, aquelas pessoas conhecidas como pavio curto. Que tipo de exercício, depois eu gostaria que você colocasse também, você proporia? Eu proporia alguns exercícios aeróbicos, exercícios de baixa, moderada intensidade, por exemplo, corrida aeróbica, ou andar de bicicleta, ou nadar longas distâncias. Proporia exercícios musculares localizados, mas com baixa carga também. Prática de yoga, que tem exercícios respiratórios de determinadas posturas e toda uma técnica de início ao fim que vão auxiliar essa pessoa a controlar os seus ânimos. Tem uma relação muito interessante, normalmente atletas de provas mais longas são atletas mais tranquilos, que respondem de maneira mais adequada a alguns fatores. Enquanto que atletas de provas de explosão, de velocidade, de força, eles parece que têm um pavio mais curto realmente, responde mais abruptamente ao estresse e coisa e tal.
Tem algum exercício em especial quando a pessoa está num momento de explosão? Eu digo assim, ela não tem essa condição, eu digo factual mesmo. Ela está quase que num confronto, para que ela faça, para ela relaxar, de brigar com alguém. Tá. Exercícios respiratórios são fundamentais. Exercícios respiratórios vão auxiliar. E aí, realmente, a inspiração diafragmática, por exemplo, contando a frequência respiratória, percebendo a temperatura do ar, tentando perceber o ar em toda a via respiratória, auxilia muito. E o exercício aeróbico leve, de baixa intensidade. Por exemplo, para quem corre, correr numa intensidade tranquila, mais relaxante. Se é uma pessoa que não corre, caminhar, observar a natureza. Mas, por exemplo, numa situação diferente, de trânsito, onde não é possível que ela faça o exercício respiratório pode auxiliar, apreciar, quem sabe, o meio ambiente, ouvir uma música agradável, mas em termos de exercícios, esses exercícios mais tranquilos, o nadar, para quem nada bem, essa relação, esse contato com a água, perceber todo o organismo, tentar perceber as reações do organismo à atividade, isso é muito interessante. Até uma outra, que eu acho que uma dica interessante, que às vezes, por exemplo, algumas pessoas vão para o exercício com um radinho ou com música e não percebem a natureza se de repente fazem exercício ao ar livre. Por outro lado, se ela abrir mão disso e começar a perceber a natureza, é um momento quase que de meditação, de conhecer o corpo, de perceber o ambiente, e isso é muito interessante, auxilia muito no controle do estresse, em estar bem consigo mesmo, né? E o que eu acho também fundamental, aproveitando, é iniciar o exercício gradativamente, ou seja, aquecer. E a hora que terminar o exercício, dar um tempo para o organismo se adaptar, para o organismo assimilar os efeitos do exercício, da prática. Então, permanecer um tempo, uns 5 minutos, 10 minutos sentado, deitado, relaxando, com exercícios de alongamento leve, pode até ser, e isso é muito importante. Tá. Você tem alguma recomendação para essa questão do pavio curto, dessa explosão momentânea? Uma coisa que é de senso comum, mas que funciona é a prática de contar até 10, né? Eu tenho uma forma de refrear a resposta impulsiva e dar tempo de pensar, de planejar e antever consequências. Porque o que acontece com o padrão impulsivo? Ele não tem, claro, uma autorregulação, né, da própria resposta e precisa aprender a ter. Um começo é esse, é ensinar desde criança, a criança que não consegue ficar quieta e já tem a resposta na ponta da língua, né? E desencadeia às vezes uma discussão e depois vira uma briga e um jogo de controle, né? Com os pais ou com o colega, dele parar e pensar. Né? Tem muitas práticas de autorregulação, programas até de autocontrole, né? Desde a pré-escola. Para já ensinar, porque se não começa cedo, realmente chega na adolescência ou na vida adulta, é aquela pessoa difícil de lidar. É um padrão de base biológica, né? Ele vem com uma reatividade aos estímulos muito rápida, que é bom no caso do exemplo do esporte, às vezes para algumas respostas rápidas diante do perigo, é bom ser muito lerdo, né? Mas, por outro lado, no cotidiano pode gerar muitos problemas de relacionamento e para a própria pessoa, né? Desculpa. Eu posso só convidá-los agora a assistir a reportagem do Alessandro Azevedo, que mostra, e depois pode voltar a fazer o comentário, professor, a vida atarefada de um estudante daqui da PUC Campinas. Vamos conferir? Danilo acorda todos os dias às 5h30 da manhã. Após separar uma troca de roupa e o material da faculdade, ele já está pronto para começar mais um dia. 6:20 mais ou menos, já estou no ponto de ônibus para ir para o trabalho. São 2 ônibus, porque eu trabalho em Sumaré. Correndo contra o tempo para não chegar atrasado ao trabalho, Danilo, assim como a maioria das pessoas, sofre com as consequências de quem tem que encarar o transporte público e conciliar os estudos e o trabalho com os afazeres do dia a dia. Geralmente,
O que me estressa mais é o percurso, de casa para o trabalho e do trabalho para a faculdade, quando o ônibus atrasa, essas coisas, é muito cansativo, acaba me estressando. E esse ano é meu ano de TCC, também é outra coisa que vai acabar me estressando bastante. Quem trabalha, estuda ou cuida da família sabe que é praticamente impossível controlar o estresse no dia a dia. As frustrações e a pressão nos estudos ou no trabalho afetam o nosso organismo. E para conseguir superar esses obstáculos, o segredo é saber gerenciar o seu tempo. Mesmo com uma rotina pesada e após pegar mais 2 ônibus para chegar à faculdade, Danilo conta que, na medida do possível, tenta fazer outras atividades para compensar o cansaço do cotidiano. Eu estou fazendo coisas que eu gosto, né, tanto a faculdade quanto o serviço, mas ainda assim acaba rolando estresse de vez em quando. Então eu faço academia também, quando eu consigo conciliar no meu dia, né? E no final de semana, todo sábado, eu faço teatro também aqui na PUC, no grupo aqui da PUC, que também ajuda muito a desestressar. Você sai daqui 11 horas e aí depois já chega em casa, dorme e já está pronto para começar o dia de novo? Tem que estar pronto. Danilo mostra que é uma pessoa que consegue lidar, né? Sim. Com uma série de atividades durante o dia e está sempre com esse sorriso no rosto. Sim. Aqui, faz alguma diferença a atividade física que ele... A atividade física, ela é muito importante. Ela realmente auxilia a pessoa tanto a ter essas reações biológicas do organismo favoráveis, como também a controlar o estresse, porque ele tem que desenvolver cidade. Por exemplo, se ele caminhar, se ele aceita essa condição, isso daí prepara também para ele reagir adequadamente às outras situações. Desculpa, eu só queria fazer uma observação que eu acho que é importante. Por exemplo, tem algumas relações que mostram já que o exercício aeróbico ele melhora também a oxigenação cerebral e isso é muito importante. E em relação às crianças em especial, é muito importante a prática do esporte, do exercício físico, mas vamos pensar do esporte. Porque com a prática do esporte, nem sempre ela é vitoriosa, nem sempre ela tem sucesso. Então ela tem que aprender a lidar com as derrotas, com as frustrações, tem que aprender a respeitar as regras, a ser disciplinado. E isso é muito importante para a formação. Porque se ele tem essas frustrações mais cedo, mais tarde ele vai aprender a reagir adequadamente. Então, as crianças devem fazer o esporte, devem participar de educação física, porque isso vai auxiliar em muito, até em relação ao entendimento, à compreensão das disciplinas na própria escola e a encarar a vida de maneira diferente também. Muito bem observado. Então, uma boa lembrança. E a espiritualidade, de alguma forma, ela acaba aliviando esse estresse do dia a dia? As pessoas que têm espiritualidade conseguem lidar melhor com as situações? Parece que sim, Leila. Os estudos mostrando a relação, né, da prática, né, de alguma religião ou mais espiritual, tem confirmado, não no sentido místico de salvar ou de curar doenças milagrosamente, mas de ajudar a um prolongamento de doenças crônicas, uma melhor qualidade de vida. Então, parece que é um efeito positivo de maneira geral. Mas nem sempre é assim, precisa também alertar que tem certas formas de interpretar ou de usar o que a gente chama de coping religioso de uma maneira negativa. Quando eu entendo que Deus está me culpando, que eu mereço ficar doente e mereço morrer, ou que eu não devo me tratar, né, por alguma razão, aí sim é prejudicial, óbvio, né? Então, nem tudo é uma solução. A ideia de que nem sempre tudo é igual e uma solução geral para todos. De qualquer maneira, a espiritualidade é uma das características do ser humano, nos povos latino-americanos mais ainda, né? A busca de Deus, seja como conforto, como até a solução de problemas, ou até para transformar a própria vida, né? Então, tem várias formas como as pessoas buscam a questão espiritual. Até de achar uma parceria com Deus para, quem sabe, né, ajudar a resolver isso. Então, acho que se a pessoa consegue... Eu sei que é uma área mais, vamos chamar, mais nobre até, né, do ser humano, mas se eu consigo entender qual é o papel disso na minha vida, né, qual é a função que está servindo para mim, pode vir a ser um grande suporte, sim. Tá. Né? Professor, eu queria convidá-lo a fazer uma consideração final assim e convidar
esses 30% que a professora falou, né, que estão nessa condição de estresse, a fazer parte desses 70%? Bom, que essa pessoa, a primeira coisa, entenda que pode ser mudada essa condição estressante ou negativa de desconforto. O exercício físico é muito potente em auxiliar, a única coisa a pessoa precisa ter muito cuidado, mas que ela inicie, que ela tenha forças, que ela verifique o que ela tenha mais afinidade, que pode ter maior prazer em estar realizando. Se puder consultar um profissional da área, pode ter um resultado muito melhor. Se, por outro lado, ela nunca fez exercício e não tem noção do que ela gosta ou o que ela não gosta, que ela experimente um pouco de cada prática, mas com muita prudência, com muito cuidado, que ela pode ter muitos benefícios e conseguir ter uma qualidade de vida melhor, que no fundo eu acho que é o que as pessoas querem. Professora, qual o seu convite para que o pessoal caia para o lado de lá? Sim, eu acho que é um convite quase que milenar, né? Da gente tentar interpretar melhor a vida, os valores que a gente tem, de priorizar o que realmente é essencial, de procurar alimentar mais sentimentos positivos do que negativos, identificar como que eu costumo reagir, o que pode ser mudado, desenvolver um senso de competência e de controle sobre minha própria vida, não ficar esperando que aconteça ou que o outro faça por mim. Então, nesse sentido, a prática de exercício, começar, né, como o professor está incentivando, quem sabe a gente acredita e faz. Então, acho que ter uma postura geralmente mais otimista, mais positiva, ajuda bastante a lidar com o estresse. Certo. Professora Sônia, professor Daniel, eu agradeço assim, toda essa contribuição de vocês para o tema de hoje. Tá? Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade. Com certeza. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!